seja muito bem-vindo ao Observatório Literário, um programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Hoje você acompanha a entrevista de Reinaldo Damasio com Fabrício Corsaletti. Ele é tradutor do recente livro escrito pelo argentino Olivério Girondo, 20 poemas para ler no bonde. No quadro Ofício do Escritor, a convidada é a especialista em direitos autorais, Luciana Arruda. E na resenha literária você vai conhecer notas sobre uma possível A Casa de Farinha, o poema inacabado de João Cabral de Melo Neto. Mas agora você fica com clássicos da literatura com Frederico Barbosa. No quadro de hoje, nós vamos tratar um escritor que participou ativamente daquilo que se convencionou chamar de Inconfidência Mineira. Esse livro aqui é um livro muito interessante da editora Nova Aguilar, que apresenta a poesia dos Inconfidentes. São 3 poetas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, que foram poetas que participaram do movimento da Inconfidência. O Cláudio Manuel da Costa foi preso em 1789, quando a Inconfidência Mineira estourou, e foi encontrado morto na prisão no dia seguinte. Até hoje existe a dúvida, não é, se ele teria se matado, como as autoridades falaram, ou se ele teria sido assassinado. O Tomás Antônio Gonzaga era um pouco mais novo do que o Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em Portugal, mas de uma família brasileira, morou na Bahia durante a infância, se formou em Coimbra em Direito, como em geral as pessoas faziam no Brasil naquela época, iam para Portugal se formar para estudar Direito, e ao retornar ao Brasil, aos 38 anos de idade, ele consegue o cargo de ouvidor de Vila Rica, que era um cargo muito importante. Ele era o juiz da região de Vila Rica. Muito poderoso, muito inteligente. Ele começa a conviver com o Cláudio Manuel da Costa, que era um pouco mais velho, que tinha sido o introdutor no Brasil de um estilo chamado de arcadismo, da poesia neoclássica brasileira. Tomás Antônio Gonzaga começa então a escrever poesia, começa a se interessar pelas batalhas políticas da região e se apaixona por uma mocinha chamada Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Ele começa a escrever alguns poemas em que ele se traduz como um pastor chamado Dirceu, que estaria conquistando a sua amada Marília. A Maria Joaquina Doroteia de Seixas, então, se transforma em Marília e ele no Dirceu. E nós temos aí um dos mais importantes livros da história da literatura brasileira, que é a grande série de poemas Marília de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga escreve muitos desses poemas antes de ser preso sob a acusação de ser o grande líder da Inconfidência. Esses poemas são calmos, tranquilos, como a Lira 1 do Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças a minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja a minha. Graças, Marília bela, graças a minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só a preço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono.
Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ele também escreve alguns poemas que são mais pesados, mais tristes, depois que ele é preso. Ele passa vários anos na prisão no Rio de Janeiro, é condenado à morte como Tiradentes, mas ele consegue transformar a sua pena em degredo na África, para onde ele vai e onde ele vive até 1810. É uma figura que participa ativamente de um episódio muito importante da história do Brasil e que deixa uma poesia também muito importante. Maria de Dirceu foi o livro mais vendido em Portugal depois da Bíblia no século XIX. E, curiosamente, foi o primeiro livro a ser publicado no Brasil. Quando Dom João VI vem ao Brasil, ele funda a Imprensa Régia. Em 1810, o primeiro livro a ser lançado é Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado. Nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria, de mor rebanho ainda ser dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda mais do que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Os leitores apaixonados pela obra de João Cabral de Melo Neto, ou simplesmente apaixonados por poesia, a leitura dessa obra inacabada, deixada por ele, é uma verdadeira descoberta. Chama-se Notas sobre uma possível casa de farinha, que foi um auto que o João Cabral deixou incompleto, assim como foram os projetos do Morte e Vida Severina, ou Alto do Frade, em que ele pretendia escrever a história em versos de um conflito entre os trabalhadores de uma fábrica de farinhas, de uma casa de farinha, e os patrões. Então ele foi fazendo as anotações, as pesquisas para realizar essa obra, chegou a escrever alguns trechos, mas essa obra ficou inacabada. Ele já estava perdendo a visão e um dia ele chegou para a filha, a Inês Cabral, e disse: filho, olha, a cegueira vai me impedir de completar esse trabalho, eu vou deixar com você e você vê o que você faz com isso algum dia. Ela guardou esse material, eram umas cadernetinhas escolares, com um monte de anotação, recortes e tal, e muito tempo depois já do poeta morto, ela retomou esse material e percebeu que tinha ali uma preciosidade. Na verdade, é uma quase obra do João Cabral, ou uma não obra do João Cabral, comparado com todos os trabalhos maravilhosos que ele deixou publicados e finalizados de poesia. Porque é um trabalho que mostra o processo de criação do poeta. Então, como que ele concebia os personagens, como que ele construía a narrativa, a trama do poema, e como ele ia, aos poucos, em cima dessas anotações, desses apontamentos, montando o seu poema, construindo a poesia, que seria uma poesia longa para ser recitada ou ser encenada, como o grande clássico que ele escreveu, que foi o Morte e Vida Severina. Então, para quem gosta da poesia do João Cabral e se interessa também para conhecer um pouco do processo criativo, daquele momento bastante singular que está no início de cada obra dos grandes poetas, esse livro acaba sendo um documento precioso, e porque o leitor acompanha, passo a passo essa luta, esse trabalho de construção de uma obra que infelizmente a gente não viu completa, mas que serviu agora publicada como uma lição de poesia, uma lição de trabalho com a poesia feita por um grande poeta como foi o pernambucano João Cabral de Melo Neto. Reinaldo Damasio entrevista Fabrício Corsaletti. Ele traduziu o livro 20 Poemas para Ler no Bonde, obra de estreia no Brasil do argentino Olivério Girondo. Acompanhe.
O Observatório Literário recebe hoje o escritor Fabrício Corsaletti, autor de vários livros, tradutor do recente 20 poemas para ler no bonde, do argentino Olivério Girondo, junto com o Samuel Titan Júnior. Ele também é colunista da Folha de São Paulo e escreve uma coluna quinzenal. Tudo bem, Fabrício? Prazer te receber no programa. Vamos começar conversando sobre esse livro recentíssimo, né? A tradução que você fez com o Samuel do Girondo. Como é que vocês chegaram nesse livrinho, né? Os 20 poemas, que é um livro excelente, como toda a obra do Girondo, mas como é que vocês chegaram nele e decidiram fazer essa edição? Eu conheci o Samuel, acho que em 2006 ou 2007, e em 2005 eu morei 6 meses em Buenos Aires, e eu lia bastante o Girondo. E numa das conversas, acabamos falando de Girondo, e ele propôs, ele falou, vamos um dia traduzir os 20 poemas para ler no bonde? E eu falei, vamos, tal. E a gente ficou 5 anos falando de traduzir isso e não parava para fazer. Até que no começo desse ano agora, 2014, o Samuel falou, bom, me mandou um e-mail e falou, esse ano. Então, mandou o primeiro poema traduzido, eu respondi com outro traduzido, e como são 20 poemas, a gente dividiu 10 para cada um, e depois a gente fez algumas reuniões para decidir opções, mas foi assim, foi um projeto que ficou muito tempo até a gente iniciar, mas depois que iniciou foi tranquilo e muito prazeroso. Assim. E o Girondo é um poeta que faz parte da grande e importante vanguarda, né, latino-americana e argentina especificamente, do começo do século XX, né, um grande autor, e como outros grandes autores do período. Né? Você teve contato com ele nesse período que estava na Argentina, ou você já conhecia, assim, ele é importante para a tua formação como autor? Como é que é? Eu estou em formação ainda, mas eu conheci na Argentina. Eu pedi dicas de poetas argentinos e lá eu fui atrás de alguns e o Girondo foi o primeiro que eu li. Mas sim, tem muita semelhança com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade, tal. Tem muita coisa nesse livro especialmente. Depois ele vai para outros caminhos, tal, mas que eu também gosto. Gosto de tudo que ele fez, mas esse livro é legal porque é um livro de jovem, assim, um cara com 20 anos rodando a Europa do pós-guerra, e você não encontra essa alegria, esse deslumbramento que tem nos poemas do Girondo em poetas europeus da mesma época, né, por motivos óbvios. Claro, né? Claro. E foi bom traduzir. Que legal. E você acha que... eu achei legal, né, esse título, para ler no bonde, a gente parece que é uma coisa... parece não, é antigo, né, porque a gente não tem bonde hoje, é uma coisa saudosista, assim, mas ao mesmo tempo dessa vivacidade, dessa experiência na Europa, né? Como muitos autores desse período, né, que iam, o próprio Oswald de Andrade, que você citou, vai para a Europa, volta cheio de ideias e tal. Assim, só para a gente, antes de mudar de assunto, né, o que você acha que é importante ainda nesse tipo na poesia do Girondo para um leitor de hoje, de poesia? Eu acho que esse livro, especialmente esse livro, é um livro que qualquer pessoa, mesmo quem não gosta de poesia, consegue ler. Ele é um livro muito ousado e radical, tal, mas ele tem alguma coisa nas imagens que são muito didáticas, assim. As imagens são autoexplicativas. Inclusive tem os desenhos dele no final do livro, tem um caderno que na primeira edição do livro saiu com os desenhos dele, que os desenhos são também, belíssimos, né? Muito legal. São ilustrações das próprias imagens poéticas, não são coisas paralelas, assim. Então não é um poeta difícil de ler, eu acho. Basta um pouco de boa vontade de entrar no universo dele ali. Uma coisa ou outra fica mais obscura, tal, mas eu acho um livro relativamente fácil de ler. E acho que tem tudo a ver com... É poesia, não envelhece tanto. O bonde aí, você, depois da segunda página, você já esqueceu que é para ler no bonde, pode ser no ônibus. A gente adapta para o metrô, né? Adapta para o metrô Legal, facilmente. Nota de rua. No terraço de um café há uma família gris. Passam uns seios vesgos procurando um sorriso pelas mesas. O ruído dos automóveis desbota as folhas das árvores. No 5º andar, alguém se crucifica ao abrir de par em par uma janela. Penso onde vou guardar os quiosques, os semáforos, os transeuntes que me entram pelas pupilas. Me sinto tão pleno que tenho medo de rebentar. Eu deveria deixar algum lastro na calçada. Ao chegar a uma esquina, minha sombra se separa de mim e, de repente, se joga entre as rodas de um bonde.
A boa poesia ela é atemporal, né? Não tem jeito. Mas essa experiência tua com a Argentina, né, com Buenos Aires, rendeu também uma obra de ficção, né? Que você publicou e que eu acho que é legal. Você podia falar um pouco, que é muito interessante, que ela narra um pouco dessa experiência, mas ficcionalizada, né? Como é que foi o Esquimó? Né? Foi o Golpe de Ar. Desculpa, o Golpe de Ar. Desculpa, o Golpe de Ar. de poesia. O Golpe de Ar foi o seguinte, eu escrevi um livro de contos antes, que chama King Kong e Cervejas. E o meu plano era escrever esse livro em Buenos Aires, nessa viagem, que eu não sabia se eu ia ficar em Buenos Aires ou se eu ia viajar pela América Latina. Mas, enfim, eu acabei ficando em Buenos Aires, mas antes de ir para Buenos Aires, eu escrevi o King Kong. Então, eu fui sem lição de casa, assim, estava bem tranquilo. E fiquei lá, escrevi um pouco de poesia, não muito, li bastante. Quando eu voltei, eu tentei escrever um conto sobre um período desses 6 meses que eu fiquei em Buenos Aires. E esse conto virou o primeiro capítulo e foi indo, acabei escrevendo uma novela. E é bem em cima da minha experiência lá, mas claro, né, vai tomando outros caminhos e é uma novela, não é uma obra confessional. Né? Claro, sempre a gente tem que tratar como ficção, né, apesar dela ter aí bastante raiz na experiência, né. Agora, falando um pouco também dos seus livros de poesia, né, o Estudos para o Seu Corpo, o Esquimó, e o também quase recente o Quadras Paulistanas, né, que é resultado das tuas colunas na Folha de São Paulo. Como é que é a tua relação com a poesia, né? Você faz poesia e prosa. Você chegou primeiro na poesia, chegou primeiro na prosa, as duas conversam. Como é que você lida com os dois registros, né? Eu comecei a escrever com 15 anos e foi... para mim não era um problema escrever as duas coisas, prosa e poesia. Então eu comecei a escrever um romance, que hoje já foi devidamente jogado fora, e poesia ao mesmo tempo. Mas depois eu parei, depois desse romance eu nunca mais escrevi prosa até os 24, 25 anos. Fiquei uns 10 anos sem escrever prosa. E eu me sinto muito mais à vontade, tenho muito mais interesse em poesia, mas eu gosto, leio bastante prosa e tem algumas experiências algumas ideias, algumas vontades de escrever assim que nos realizam em poesia. Eu acabo fazendo prosa. Elas pedem uma narração, assim. Vira uma outra coisa. Eu até tento, às vezes, começar um poema e vejo que não vai, tento uma crônica, dá certo. E às vezes o contrário, eu tento fazer uma crônica sobre determinado assunto, não funciona, tento um poema e às vezes funciona, às vezes não. Mas o meu interesse maior é em poesia mesmo. O que aconteceu foi que, com o convite da Folha de São Paulo, eu tinha escrito 2 livros de prosa. Esse livro de contos e o romance, a novela. Mas aí, com o convite da Folha, eu comecei a escrever regularmente as crônicas, que era uma coisa que me interessava. Eu sempre li muito Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, e sempre tive vontade de fazer um livro de crônicas. E que vai sair agora, daqui a um mês, pela 34. Então, essa obrigação de escrever quinzenalmente, por um lado, é angustiante, dá medo de não dar conta e ter que publicar uma coisa ruim, né, o que acaba acontecendo, inevitavelmente acontece, mas também dá uma certa fluência, assim, te obriga a sentar toda hora e escrever e produzir muito. Tem a coisa da disciplina, né, que força a ter uma disciplina, né? Dá uma disciplina. E prosa tem isso também, eu acordo cedo para escrever e funciona. Poesia não tem exatamente um horário, né, tem a fazer com outras coisas. E você acabou antecipando uma pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre essa relação com a crônica com periodicidade, né, quinzenal e tal, que te obriga a se organizar, a pensar qual vai ser o tema, o formato do próximo, né? Acontece de dar branco, assim, de você ficar desesperado e tal? Nunca aconteceu, porque quando me convidaram, eu pedi um tempo para fazer uma meia dúzia de crônicas. Para ter gaveta, né? Para ter gaveta. E aí eu mantive essa gaveta. Teve uma única vez que eu estava com a crônica da semana pronta e não tinha mais nada na gaveta. Mas agora, por exemplo, eu tenho crônica para 3 meses pronto. Entendi. Então eu fico retrabalhando, volto, às vezes arrumo um detalhe. Mas mesmo assim passa coisa, não tem jeito. Uma pontuação que não sai do jeito que você quer, um adjetivo que saiu
você bobeou e tal. E aí agora tem essa oportunidade de fazer o livro e... Claro, e mexer nisso, né? Mexe pouco, mas pelo menos cortar os textos que não interessam mais. Que você não ficou satisfeito, né, com o resultado. E você tem assim um feedback, né, uma relação com o público, com o leitor? Como é que funciona isso assim? No caso do jornal, né? Porque livro é mais até dá, mas o livro... Uma relação curiosa, assim, não é nem só legal e nem ruim exatamente. Recebo críticas e elogios que fazem algum sentido, que dá a sensação de retorno mesmo, de você bom, então isso que eu falei que eu achava que não tinha nenhum interesse para ninguém, alguém pelo menos se interessou, tal. Claro. Tem esse tipo de coisa, mas também tem assim, tem um lado de receber críticas que parece que as pessoas leram outros textos, assim, que não foi o texto que você publicou. Então é engraçado também às vezes, né? Mas eu não fico nem muito... É incontrolável o que vem, né, das observações, das leituras, né? E é assim mesmo, claro, o jogo claro. é esse, né? Eu não me sinto dono do que eu escrevo. Não, assim, quando você faz, né, está fazendo uma crônica, ou já tem ali preparado, ou tive uma ideia e tal, você imagina um público, ou quando te chamaram imagina um leitor, porque eu imagino que na obra literária, antes de virar livro, né, quando você está criando tal, é uma coisa muito mais aberta, você está preocupado com a tua criação e depois ver quem é que vai ler. O jornal já é uma relação diferente, porque tem a mediação, é um veículo de comunicação e tal. Por mais que você não se preocupe com isso, tem, né, no caderno em que ele está, no dia que ele sai, no espaço no jornal e tal, digamos, tem uma objetividade ali que escapa até a tua criação. Você pensa no leitor, ou quando você escrever numa crônica, é um recadinho para uma turma, ou não, ou é uma coisa aberta? Assim. Quando eu não, antes de escrever as crônicas, eu pensava exatamente o que você está falando, uma coisa aberta. Eu era um leitor imaginário que geralmente é você mesmo, né? O que você imagina que claro, você gostaria de ler. Que você gostaria de ler, tal. Ou gostaria que lessem, né? Em você. E quando eu fui escrever as crônicas, pesou essa coisa da objetividade do jornal. Vai sair tal dia e naquele são tamanho, 800 né? mil pessoas que vão ler, etc. Tem o tamanho, que eu demorei para me adaptar, mas depois, hoje, são 3.000 caracteres, o tamanho da minha coluna. Hoje, qualquer texto que eu escrevo tem 3.000 caracteres. Eu não consigo mais, virou soneto. Já foi condicionado. A crônica virou o meu soneto, assim. Mas eu penso no leitor no seguinte sentido. Eu só digo o que eu acredito, só digo o que eu penso. Eu não mando recado para turmas específicas, nada disso. Mas eu penso, por exemplo, uma vez eu escrevi uma crônica em que eu citava o Dylan Thomas. E eu me senti na obrigação de fazer uma mínima apresentação de quem era o Dylan Thomas. Né? Data de nascimento e morte, é um poeta do país de Gales, escreveu tais e tais livros. Tal. O mínimo, porque não dá para chegar falando como se todo mundo lesse Dylan Thomas, porque, enfim, as pessoas não sabem nem quem foi Rubem Braga. Assim, então, você escreve crônica, então é uma coisa curiosa, ninguém sabe mais o que é crônica. Crônica é uma coisa que está fora de moda, então as pessoas confundem crônica com artigo, com ensaio, não entendem que aquilo pode ser ficção. Coluna de opinião, né? Muitas vezes. E que crônica é ficção, em última instância, e você pode mentir ali e tal. Então, aconteceu uma coisa curiosa, que uma vez eu escrevi uma crônica sobre um gato que supostamente eu teria tido que tinha morrido. E eu não tinha gato. Foi uma ideia que eu tive de pensar como seria ter um gato e tal. E eu recebi muitos e-mails de leitores se solidarizando e contando da dor deles, de ter perdido, de sofreram. Gato, e tal. Aí me senti um pouco mal, assim. Mas foi engraçado também, né? Mas aí você colocou em prática aquela famosa e clássica forma do Fernando Pessoa, né, que o poeta é um fingidor, né, ou o cronista nesse caso é um fingidor, mas é engraçado isso, né, porque tanto causa reação, como você falou, que inesperada, que é normal, faz parte de toda a leitura, né, de lerem o que você não imaginou que você estava escrevendo, né, como as pessoas se comoverem desse jeito, né, tomando como uma verdade uma coisa que é ficção, né, muito legal, é um exemplo muito legal, acho, da relação do leitor com o texto, né? Ainda mais no jornal, acho que tem isso também. O jornal dá aquele fórum de verdade, né? De notícia, de suposta verdade, né? E tal. Mas é curioso, achei bacana
puxando um pouco mais essa coisa da crônica que você falou, porque é um gênero que se consolidou muito no Brasil como gênero literário, né? Até por grandes autores como o que você citou, Rubem Braga, que acho que é o grande mestre, né, da crônica, e a gente tem grandes escritores também foram cronistas ou mais cronistas e tal. E no entanto, a crônica passa por um pouco por essa diluição hoje, né? Eu acho que você acha que ela pode ser um gênero, porque você falou que você pensou em fazer um livro de crônica, né, e é leitor do Rubem Braga. E eu, como leitor, acho muito legal isso, acho fundamental ter, né, grandes autores de crônica, né, no Brasil, e sem contar os grandes autores que também foram cronistas, Machado, todos eles, né, Lima Barreto, todos fizeram crônicas e crônicas brilhantes, né? Você acha que é um gênero assim que briga com a ficção no Brasil? Eu acho o crônica um gênero muito aberto. O Drummond, né, os poetas fizeram crônica, Vinícius, o Bandeira. Exatamente. Eu adoro crônica. Eu li muita crônica sempre e eu gosto disso, que é um texto aberto, uma espécie de dependendo do autor, pode ir mais para um lado de ensaio, pode ir para o lado ficcional. O Fernando Sabino, tudo vira ficção na mão dele, né? E parece um conto, mas um conto mais descompromissado. O Rubem Braga quase vira um poema lírico. Era quase às poesia, vezes. né? Eu ia falar, Mas também não é, né? O legal é isso, exatamente. É uma forma aberta que tem aquele tom mínimo, tem um vínculo ali com o leitor que... eu estava falando com o Nuno Ramos, ele falou uma expressão legal, ele falou que a crônica tem um narrador que é um eu gentil. Existe uma certa gentileza com o leitor, que não necessariamente tem na ficção. Que vira uma cumplicidade, né? Uma cumplicidade, que não tem nada a ver, por exemplo, com o narrador do Kafka. Sim. Para pensar um exemplo totalmente fora da crônica. Sem dúvida. Então, esse vínculo com o leitor é bacana, assim, porque te permite dizer muita coisa, que se fosse num ensaio, teria que ser uma coisa exaustivamente argumentativa. E tem uma formalidade que a crônica não tem. Que eu, por exemplo, não tenho a menor capacidade nem paciência nada para escrever ensaio, escrever artigo de opinião e tal. Então, ao mesmo tempo tem a coisa do humor também, que você pode colocar, do cotidiano, né? Então, ela tem uma leveza, né? Tem uma leveza que tem que pensar um pouco como se você estivesse conversando com alguém. Você pode fazer uma crônica triste, fazer uma crônica pesada, tal, mas você não pode fazer todas as crônicas num tom super pesado, porque senão não aguenta. Você vira um chato. E nem só ensaístico ou só opinativa, né? E essa liberdade da crônica, eu acho que permite você dizer muita coisa. Assim. Eu leio um livro de crônicas do Vinícius ou do Paulo Mendes Campos, você aprende muita coisa, de vários assuntos, porque o cara pode falar e mudar de assunto, ir para outro lugar e tal, e eu acho isso legal, não acho isso um problema. É um grande exercício de criação, né, para o escritor também, né? Sim. Exercício com a palavra ali de escrita, né? Muito legal. Agora, você também tem livros para o público, para o leitor jovem, né? O Zureta, Zou Zoado. E o Zou, são 3 Zous. 3 Zous. Como é que é essa experiência de escrever para a molecada? Eu fiz ao longo de 14 anos os 3, então foram momentos muito diferentes, mas o primeiro eu acho que é o Zou, que saiu pela Edra em 2005, eu acho que é um livro um pouco mais para criança, um pouco menor, assim, acho que de 5 a 8 anos, 10 anos, não sei. Depois tem o Zou Zureta, que acho que já é um pouquinho mais para criança, um pouquinho maior, e agora saiu o Zou Zoado, que aí já acho que criança de entre 5 e 8 anos talvez não se interesse muito pelo livro. Tem uns poemas um pouco mais difíceis, talvez. Mas são todos poemas sobre animais, todos têm 3 versos, todos são rimados, e essa era a única regra. Eram as únicas regras. E foi um barato escrever, porque ao contrário de todas as outras coisas que eu escrevo, que tem um nível de exigência existencial, assim, que, enfim, que é o meu nível em relação à minha própria vida, meu próprio pensamento. Não sei se estou sendo claro, mas... Tá com a tua experiência de vida e literária, né? Assim. Com escrever para criança é um pouco diferente, assim. Você... O que tá em primeiro plano tem uma coisa ali que você precisa ter um controle do que você vai falar. Você não
Você se policia um pouco, assim? Sim. Você não, é um pouco parecido com crônica. Você tem um leitor objetivo ali, uma criança. Não dá para você só pegar pesado. Então, assim, eu faço questão de que alguns poemas do livro tenham humor, por exemplo. E alguns poemas sejam mais leves que outros. Não dá para fazer um livro que a criança saia arrasada do livro, né? Claro. E se bem que esse último tem algumas coisas que eu quis dar uma forçada para crianças que vão ler Baudelaire depois. Entendi. Mas assim, claro que você tem a consciência que é uma linguagem diferente, né? Acho que é isso que está... Mas eu até coloco para poder chegar palavras, no leitor, né? Ali, Mas eu faço questão também de deixar algumas palavras que eu não uso nem em texto para adulto. Para adulto. Por exemplo, Nefelibata, coloquei num poema sobre a girafa. Tal, que é para a criança também aprender ir atrás. Para ela descobrir algumas palavras diferentes, né? Legal. E... Se a gente está terminando, eu queria só aproveitar também essa oportunidade para você falar um pouco desse projeto que você faz e levar escritores num espaço aqui de São Paulo, que é um bar, e abrir esse espaço para conversa sobre literatura, poesia, mais especificamente, né, que é o Clube das Artes, que é um projeto que você coordena. Falar um pouquinho como é que funciona isso. Chama Poesia de Segunda, o projeto, toda segunda-feira, no Clube das Artes, que é um bar que era o antigo bar do MAN, o clube de amigos do MAN, e que fica na Rua Mato Grosso, 388. Toda segunda-feira à noite, 8, 9 horas, tem leitura com 1 ou 2, às vezes 3 poetas, geralmente daqui de São Paulo, porque é mais difícil trazer gente de fora. E uma vez por mês a gente faz uma homenagem a algum poeta já morto. Esse mês agora vai ter Bolanho, teve o lançamento do Hirondo. Do Hirondo lá foi feito. Mas já teve Bukowski, Sam Shepard, Murilo Mendes. Eu tô tentando chamar gente muito diferente para ir lá, para ter um painel bem amplo do que está acontecendo na poesia. Bacana, é uma dica super boa. Ficam todos convidados aí para conhecerem lá o espaço do Clube das Artes às segundas-feiras, né, e participar dessa conversa, dessa leitura com poesia. Fabrício, super obrigado pela conversa. A gente espera conversar outras vezes aí. Valeu. Você que está colocando toda a sua criatividade como escritor em sua nova obra, preste atenção a estas dicas da Luciana Arruda. A especialista em direitos autorais orienta até que ponto o que escrevemos é uma influência ou passa a ser uma cópia de outro autor. E que cuidados você deve ter para proteger sua autoria. A entrevista é com Reinaldo Damasio. Os direitos autorais são uma das questões fundamentais para quem quer ser escritor. E o Centro de Apoio Escritor da Casa das Rosas, nesse quadro dentro do Observatório Literário, sempre traz alguma dica interessante para quem quer seguir a carreira, quer se tornar um escritor ou já é um escritor e pretende se aperfeiçoar nessa profissão. Hoje nós vamos conversar com a advogada Luciana Arruda, que é especialista em direitos autorais. E ela participa de um fórum na Casa das Rosas sobre esse assunto. Oi, Luciana, tudo bem? Obrigado por conversar com a gente aqui no Observatório Literário. Obrigada a você pelo convite. Luciana, o que é importante para um escritor saber, né, que está começando ou que já tem alguma obra literária produzida ou em produção sobre direitos autorais? O autor é a ponta primordial da legislação de direito autoral no Brasil e internacionalmente, né? O criador intelectual. Então, focado nos direitos autorais para o autor de obra literária, que é o tema aqui da casa, que é o foco da casa, o importante é ele ter ciência de quais são os direitos que ele tem, justamente para ele ter consciência de como administrar esses direitos e como poder viver deles, que é a grande deficiência no Brasil hoje, entendeu? Os contratos de direitos autorais que as editoras fazem com os autores, elas seguem essa legislação? Elas são respeitosas com relação aos direitos do autor? E, estranhamente, a gente poderia até falar que as editoras poderiam
se utilizar de um conhecimento sobre o direito autoral em detrimento do autor que seria o hipossuficiente, que detém menos, assim, que tem menos conhecimento. Mas, infelizmente, a realidade no Brasil é que nem editora, nem autor tem consciência do que são esses direitos e como administrá-los. Então, as pessoas vão muito mais de acordo com os parâmetros comerciais que já estão aplicados do que cientes do que eles podem fazer e até onde eles podem chegar. Uma questão que é muito comum, né, nas pessoas que frequentam o espaço da Casa das Rosas e que tem já uma obra, estão fazendo uma obra assim, como é que eu faço para me proteger? Então eu fiz um texto, escrevi um romance, não publiquei ainda, estou querendo procurar uma editora, então como é que eu faço para me proteger já desse, né, proteger os direitos autorais sobre essa obra? Então existe uma parte que é a parte comercial e negocial, e existe a parte da proteção propriamente dita. Os direitos autorais no Brasil, eles não exigem registro prévio. Tanto que se você simplesmente publicar ou tornar pública essa obra literária, pressupõe que esses direitos sejam seus até que alguém venha e contradiga. Até que alguém venha e fale que você se apropriou, plagiou, utilizou desautorizadamente esse texto. Então não exige esse pressuposto do registro. Mas existe uma orientação, sim, que os profissionais costumam dar, ou mesmo de mercado, que é: eu vou apresentar esse texto para uma editora. Eu realmente acredito que a minha obra é muito importante e eu quero me precaver de qualquer dissabor que eu possa ter com uma utilização indevida ou qualquer coisa assim. Então existe uma forma de ser registrado previamente, que é na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né, que tem uma filial aqui em São Paulo, e você pode fazer esse registro de obra literária, não só como obra fotográfica, obra de desenho, nesse órgão, seguindo uma certa burocracia, mas é suficiente. Você registra como autor daquela obra e ela tem essa proteção. Mas na realidade o efeito é: eu fui lá e disse que era autor daquela obra. Eu posso também ter me valido de a obra de outro e fui lá registrar. Então a discussão sempre costuma vir depois, se é que há algum tipo de conflito. Mas se eu tenho a intenção de apresentar esse texto, eu acredito que tem uma tamanha originalidade, um tamanho potencial como obra, é muito importante que você se precavenha, faça esse registro antes de torná-lo público. Geralmente a briga vem quando a obra faz sucesso. Exatamente, né? exatamente. Que aí ele vai ter visibilidade e, mais do que isso, as pessoas vão ter acesso e saber e de repente descobrir se foi violado algum direito ou não. E como que se configura, assim, tecnicamente ou juridicamente, o plágio? Então, o plágio é interessante, definir, né? É bastante complicado, porque não existe uma regra cabal, definida para isso. Na verdade, existe, inclusive, extremamente curioso, ferramentas na internet para já se definir o plágio ou não de obra acadêmica, porque existe tanta profusão do copy-paste, né, do copia e cola, que já existem ferramentas que professores estão se utilizando para saber se aquilo foi replicado, se aquele texto foi replicado ou não. Mas não existe uma fórmula cabal. O mais importante são dois aspectos: ver o quantum da obra foi reproduzida e se houve possibilidade de acesso de uma obra da pessoa que eventualmente plagiou, se ela realmente teve acesso àquela obra. Uma ideia parecida não é plágio. Não é plágio. A menos se tiver texto igual. Exatamente, não necessariamente. Um exemplo que a gente vai dar foi um caso do O Vento Levou, onde não foi copiado o texto, mas o argumento, a sequência, como foram intercalados as personagens, a trama, como se era tão idêntica, ela só mudava a época em que ocorreu, que a autora da segunda obra foi obrigada a indenizar a primeira, que era evidente, era plágio. Agora, não existe qualquer reprodução do texto. O texto em si não havia. Mas os textos são diferentes, mas a trama é toda parecida. Mas a trama era idêntica. Né? A ordem, a cronologia das histórias, como a colocação das personagens. Então, realmente é muito difícil de um juiz, principalmente, se utilizar. Ele costuma utilizar peritos para isso. Quer dizer que cada caso depende da análise, da comparação. Mas existe uma coisa que é comum em todo ser humano, que é o senso comum. Né? Você fala assim: não, isso é idêntico a isso. É evidente, quer dizer, qualquer um consegue ter esse tipo de julgamento.
E o juiz, no caso de um conflito, ele vai se utilizar exatamente desse tipo de julgamento. E no caso das biografias, né, que virou um tema polêmico hoje, a legislação ela protege o uso da imagem ou a exploração, então, digamos assim, da imagem? Essa parte, ela não é regulada pelos direitos autorais. Ela está dentro de outra legislação que é na Constituição Federal, que são os direitos de personalidade. Direito à honra, à imagem, ao nome, que é um direito, inclusive, que se sobrepõe ao direito autoral. Então, quando algum retratado, algum biografado, vai questionar, ele não questiona a obra literária, ele questiona esses direitos de personalidade. Escreva do jeito que você quiser, mas não fale de mim. Não fale da minha vida, não fale da minha, não use a minha imagem ou a minha história ou o meu nome sequer. Existe uma outra discussão que vai além do pode ou não pode, você vai ficar milionário através de mim. Então, ok, eu não considero essa biografia autorizada, mas eu me acho no direito de receber um percentual por isso. Porque a personalidade acaba sendo personagem dessa obra. Não, ela não existe aquela obra literária sem uma história prévia, cujos direitos se sobrepõem a direito autoral ou mesmo direito a acesso à informação. Ok. Muito obrigado, Luciana, pela conversa. Até uma próxima vez. Obrigado. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Perdeu algum programa? Eles estão no portal Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br. Clique em redes sociais e Observatório Literário. Tchau!